Começar a gravar. Tá gravando. Revisando de novo, a gente começou lá no período simples. As 3 primeiras regras. Não separa o sujeito do verbo, não separa o verbo do complemento e depois o adjunto adverbial. O adjunto adverbial, sempre, quase sempre as regras é que é facultativo o uso da vírgula e a única vez que temos uma regra obrigatória do adjunto adverbial é quando ele vem deslocado. Mas sempre que ele vem deslocado é obrigatório? Não. Só quando ele é muito comprido. Mas quando que eu sei que ele é muito comprido? Quando ele tem mais que 3 palavras. Essas são as 3 principais regras. Lembrou disso? Lembrou de tudo. Só que tá, isso aqui a gente começou com período simples. Agora a gente entrou com período composto. Aí eu lembro que às vezes vocês não lembravam que era período simples, período composto, né? Aí a gente foi descobrir o que é isso. Isso aqui é um textinho para vocês lembrarem que é o português, tá? É bom vocês lerem. Eu expliquei, e depois vocês vão ler. Período simples, período composto, porque a gente vai entrar no composto. Quer dizer, a gente já entrou, isso aqui é uma revisão super, ultra, mega rápida. Tem vídeo, se vocês não lembrarem. Frase é um bando de palavras junto que faz sentido, vocês vão entender o que eu estou falando. Oração é a frase com verbo. Período, se for um simples, é como se fosse uma oração só. Se for o composto, é porque tem mais de uma oração. Então, assim, se for decorar uma coisa assim bem rapidinho, período simples, uma oração. Período composto, 2 orações. Período simples, 1 verbo. Período composto, 2 verbos. Gente, estou falando super rápido, mas é porque é uma revisão. Não é uma revisão, é a revisão da revisão. Da revisão. Finalmente, a gente está no período composto. O que é o período composto? 2 orações. E aí? Aí que a gente começou as divisões, porque no português não tem uma divisão. Tem 2, tem 3, tem 4, tem 5 divisões. A gente começou na primeira, período composto. Além do composto, o que tem? Tem subordinação e coordenação. O que é subordinação? É quando a gente tem 2 orações e uma depende da outra. Subordinada. E coordenação é quando elas trabalham juntinha. Ninguém é subordinado à outra. As 2 têm sentido completo, mas elas trabalham juntas para uma dar um sentido para a outra. Aí, nas duas últimas aulas, a gente trabalhou só subordinação e hoje a gente vai trabalhar só coordenação. Aí a gente lembrou que os períodos compostos, eles são ligados por um conectivo. Pode ser a conjunção ou pode ser o pronome relativo, que eu não coloquei aqui, mas é isso aí. Aí a gente entrou na subordinação. E não é só subordinação, ela tem mais divisão. O período composto por subordinação tem 3 outras divisões. Porque, assim, vamos lembrar mais um pouquinho. No período composto por subordinação, a gente faz uma análise sintática dele. O que é aquela análise sintática? É quando a gente acha o sujeito, acha o verbo, acha o predicado, quando a gente acha o verbo, a gente acha o complemento verbal, que é o objeto direto, indireto. E no sujeito, dentro do sujeito, a gente tem um substantivo, a gente tem um adjetivo, que daí é uma análise morfológica. Então, quando a gente tem um substantivo, a gente tem um nome. E esse nome, geralmente, faz um papel de sujeito, faz um papel de objeto, faz um papel de complemento, faz um papel de predicado, faz um papel de aposto. Quando a gente tem um adjetivo, esse adjetivo caracteriza. Ele caracteriza explicando ou restringindo. Quando a gente tem um advérbio é aquela coisa que muda no verbo, ele traz características para a frase inteira. Pode trazer uma causa, uma comparação, uma concessão. Essa é a lógica do período composto por subordinação e as suas subdivisões. Ele traz uma função sintática dentro da nova oração. Aí você tem que lembrar essas subdivisões. Mas se você lembrar com essa lógica que eu estou trazendo para vocês, eu sei que é muita informação, mas é que para isso que outras professoras era para você ter ensinado isso, que eu estou só na aula de pontuação, trazendo uma 4ª revisão para vocês. Eu vou pular porque a gente já ensinou. Quando a gente faz análise sintática, tem a regrinha. Isso é um macete e regra, porque realmente dá certo em tudo. Como que a gente sabe que a gente está diante de uma oração subordinada substantiva? Quando a gente separa a oração principal da oração subordinada, troca toda a oração subordinada pela palavra isso e realmente dá certo, realmente faz sentido. Nós esperamos isso, faz todo sentido. Se eu souber o que é isso, faz todo sentido. Ou então, depois, se eu falar
E se você perguntar isso o quê, continua fazendo sentido nossa conversa. Beleza. Aí, depois disso, se você fizer a análise sintática e descobrir o papel do isso, você descobre o resto da classificação da oração subordinada, substantiva. Se esse isso é um sujeito, é um objeto, é um complemento, você acabou a sua análise e é isso aí. Aí tá, ok. Acabou, né? Brincadeira? Acabou? Não. Mentira, acabou sim, porque você já sabe as regras de pontuação do período simples, você já sabe que sujeito não separa do verbo, que o complemento, que é o objeto, não separa do verbo, que complemento nominal não separa do nome, que o predicativo do sujeito é o complemento do verbo de ligação, lembra? Também não separa do verbo. Ó, são as 4 primeiras classificações de substantivo. Se elas não podem ser separadas no período simples, por que vai separar no período composto? Ó, acabou de falar toda a regra de pontuação das subordinadas substantivas. Só por que tem uma vermelhinha aqui? Porque ela é apositiva. A positiva é uma explicação. Sempre que a gente está explicando uma coisa, meio que separando do resto, aí a gente separa. Na positiva é obrigatório ter a separação por uma pontuação. Quando eu falo pontuação, daí pode ser vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos. Essa explicação está aqui. Tem que falar mais rápido ainda, porque senão a gente não vai terminar. Adjetiva. A pontuação ela é de acordo com o sentido da frase. Ela pode ser explicativa ou restritiva, se tiver vírgula está explicando, se não tiver vírgula está restringindo o sentido da frase. Está explicado aqui, depois vocês vão ler. As adverbiais, de acordo com o sentido da conjunção, vai mudar o sentido da oração principal. E a pontuação, a gente pode usar a lógica, que nem eu expliquei para vocês, como... Deixa eu achar. Como na consecutiva. Foi tanto amor que os dois acabaram... Não consegui enxergar. Foi tanto amor que os dois acabaram se cansando. Não faz sentido eu separar essa frase. Tanto que... Então, não tem uma pontuação. Mas tem a regra, além da lógica. E vocês vão ler isso em casa, porque eu não consigo falar tudo de uma vez só. O que eu falei em 2 aulas. Eu tenho que entrar na terceira. Finalmente. Orações coordenadas. Por que a gente trabalha a subordinada adverbial junto com as coordenadas? Porque muitas delas tem até umas estrelinhas, um OBS, eu passei essa tabela para vocês à parte, na última aula. Quem não tem, eu vou passar de novo depois, aviso. Porque como as duas mudam o sentido da oração com que elas estão trabalhando. Na oração subordinada, a oração que não tem a conjunção, ela é chamada de oração principal. Oração principal e oração subordinada, blá, 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 de acordo com o resto da classificação, né? A oração coordenada, ela tem outra classificação. Como as duas têm sentido completo, não faz sentido chamar uma de principal e a outra não. Porque as duas são, digamos assim, estão na mesma hierarquia, nenhuma subordinada com a outra. Então, nenhuma é principal. Então, eu chamo uma de assindética e a outra de sindética. Síndeto, no português, é um sinônimo de conjunção, mas isso é só uma observação. Não é nada que vocês precisam saber, só para vocês acharem um sentido para a palavra. Então, uma é assindética, no português você coloca a como prefixo, está negando, assindética, e a outra é sindética. A sindética é quando tem oração. Por exemplo, este é um bom livro. Todavia custa caro. Este é um bom livro, assindética. Todavia custa caro, sindética, porque tá aqui com a conjunção. Agora, olha isso aqui que legal. Ou mude seu comportamento, ou mude-se daqui. As duas têm uma conjunção, ou. Então, isso aqui é um período composto em que temos duas orações coordenadas sindéticas. Pode isso? Pode. Só estou ensinando vocês o nominho disso. Ok, só que o que a gente está fazendo aqui nessa aula? Aprendendo pontuação no período composto. Então, vamos continuar. O que essa quadrinha aqui para você está dizendo? O nome da classificação das orações coordenadas. A classificação das orações coordenadas recebe a mesma classificação dos conectivos.
Como a gente aprende isso? Lendo todos os dias os conectivos. Vou ser sincera com vocês, isso é que os professores gramáticos falam. Eu faço isso? Eu também não faço isso. Eu deveria fazer isso? Eu também deveria fazer isso. Vocês devem fazer isso, vocês também devem fazer isso. O dia que vocês conseguirem, vocês me ensinam um pouco. Mas façam, por favor. Orações coordenadas, finalmente. Ah, eu falei isso aqui já. Quando vocês estiverem em casa, forem revisar, vocês leem isso aí. Agora, eu vou ensinar a pontuação. Mas antes, vamos ler juntinho aqui. Aditivo. Quando a gente tem uma oração coordenada aditiva, o que está acontecendo? Eu tenho uma oração com sentido completo, porque ela é coordenada. Tem outra oração com sentido completo, porque ela é coordenada. Eu podia ter uma oração, ponto final, outra oração? Podia. Mas eu quis que o período ficasse... Que a minha frase, meu parágrafo, era essa palavra, tá? Que meu parágrafo ficasse mais fluido. Então, eu juntei essas duas orações com um conectivo. E esse conectivo é uma conjunção. E de acordo com o sentido que eu quis dar ao texto, é um conectivo de adição. Por quê? Porque essas duas frases estão se complementando nesse caso. Como assim? Eu não vou usar esses exemplos aqui não, vou inventar. Eu gosto de... Eu sempre faço um exemplo de comida, gente, eu sou muito gordinha. Eu gosto de bolo e de brigadeiro. Eu tô trazendo um exemplo, eu tô explicando alguma coisa? Não tô explicando. Eu tô concluindo alguma espécie de pensamento, eu não tô concluindo nada, não tô filosofando, não tô te dando uma escolha, não estou trazendo duas ideias opostas, estou adicionando. Se eu estivesse dando uma receita, por exemplo, eu estaria falando assim, nós vamos começar a fazer bolo. Precisamos de farinha e ovos e fermento e leite. Olha aqui meu conectivo E, que está adicionando uma frase à outra. Aditivo. Olha aqui. Sempre tente usar a lógica para a gente não ter que decorar muita coisa no português. Adição. Agora, só tem o E como conectivo aditivo? Não, ele é o mais usado? É. Mas vamos ver os outros também, porque pode cair? Pode. Nem. Nem é um conectivo de adição que ele significa a junção de não e E. É como se fosse a negação do E. Então, é quase a mesma coisa que E. Então, cadê um exemplo com nem? Ah, não, tá aqui. Não gosto de jiló, nem de... O que eu não gosto mais? Berinjela. Mentira, eu gosto de berinjela, mas eu não achei nenhuma... Não gosto de jiló, nem de berinjela. Tô adicionando duas ideias com o mesmo sentido, entenderam? Beleza. Nem. Posso usar só um nem ou posso usar nem? Posso. Nesse caso, usei só um nem. Não só fez um péssimo trabalho, como também cobrou caro. Ó, duas orações coordenadas sindéticas, porque tem síndito, que é sinônimo de conjunção. Tem conjunção na primeira, tem conjunção na segunda. E, nem, não só, mas também, não só, bem como, tampouco também é um aditivo. Essas conjunções, esses conectivos, essas conjunções aqui, são bem complexas até para a prova, para o calibre da prova que vai cair para vocês. Mas tá aqui. É bom vocês saberem. Esse material que eu tô fazendo para vocês é um material que vocês podem guardar para a vida de vocês, gente. Falando sério. Tipo, sei lá, primeiro, segundo, terceiro ano, vocês podem vir a consultar, se vocês quiserem e lembrarem que ele existe. Ah, agora tá, vamos pular a aditiva que vocês já entenderam. Adição, mesmo sentido, isso, aquilo, beleza. Agora, adversativo. A gente já viu umas coisas adversativas nas orações subordinadas, que trazem, assim, o mesmo sentido de coisas opostas. É quando eu estou trazendo uma ideia e, de repente, vem algo oposto. Como aqui nesse exemplo. Ele é um bom livro, mas custa caro. Eu trouxe um defeito. Uma coisa positiva, mas um defeito. Estudo bastante, só que não faço exercícios. Uma pessoa que estuda bastante, geralmente a gente presume
que ela faria exercício. Só que não faz. Beleza, já entendemos a lógica da adversidade. Uma coisa positiva, uma coisa negativa. Digamos que nem o primeiro exemplo, uma qualidade e um defeito. Não precisa ser nessa ordem de positivo e negativo. Pode ser negativo e positivo. Digamos, defeito e qualidade. Agora os conectivos. Vamos ler assim, em voz alta, para ver se massifica na cabeça. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Olha aqui, isso aqui, e. Olha esse e aqui, gente. É o mesmo e aqui de cima. Quando a gente sabe que o e é diferente, aqui não é o mesmo sentido, aqui não é sentido oposto, então a gente tem que prestar atenção no que a gente está lendo. Interpretação de texto. Não obstante, só que e ainda assim. Agora, alternativo. Estou te dando uma escolha. Ou, ora, já, quer, seja. Essas são as opções. Ou você muda de comportamento, ou você se muda daqui. Ora ele estuda para isso, ora ele estuda para aquilo. Seja... eu não sou boa de exemplo, não. Fica com esses aqui. Agora tá. Vocês entenderam que é uma adição, igual da matemática. Uma adversidade, quando a gente tem sentidos opostos. Uma alternância, quando eu te dou opções. Agora vamos para a conclusão e para a explicação. Na conclusão, eu estou tendo uma ideia, uma sequência de argumentos, e depois eu vou terminar toda aquela sequência, digamos que englobando. Continuar, só finalizar, que nem mesmo na redação. E na explicação, eu tenho uma ideia e eu vou explicar o sentido daquilo. É muito, muito parecido. Só que vai mudar as conjunções. Você estudou, portanto, será aprovado. A natureza é importante. Deve, pois, ser preservada. Essa aqui eu vou explicar. Agora, a explicativa. Não prejudique as pessoas, porque você pode ser prejudicado. Nossa, que exemplos ruins. Vou pegar outros depois. Mas vamos para os conectivos. Conectivos conclusivos. Logo, pois, portanto, por conseguinte, assim, entanto, por isso, destarte, esse aqui é novo. Então, lembre-se das ideias que chegam ao fim e na explicação quando a gente está realmente precisando explicar uma ideia, não é só uma conclusão. Explicativo, lembra sempre do porquê, do pois, do que, são essas três principais, é a chave da explicação. E o conclusivo, lembrou do logo, e achou um sinônimo para o logo, é conclusão. Agora, esse pois aqui, esse pois é a pegadinha da conclusão. A gente pode, no português, sempre deslocar as frases. Não só frases inteiras. Eu posso deslocar uma palavra. E sempre que a gente desloca, eu lembro de ter ensinado para vocês que é aí que a gente entra nas regras da pontuação. Você lembra que eu falei no período simples sobre deslocar um advérbio, se aquela vírgula é facultativa ou obrigatória. Aqui eu vou falar também quando a gente desloca um conectivo. Só que atenção! Única vez em que quando a gente desloca o conectivo e ele muda de classificação é aqui. E é por isso que ele está escrito ainda. O pois, ele tem duas classificações, que nem o e. Só que no e, a gente tem que pensar, analisar, interpretar o que está acontecendo, se são sentidos semelhantes ou opostos. Só que no pois, a gente só tem que olhar o lugar que ele está. Se o pois está na ordem direta, que nem aqui, não prejudique as pessoas, pois você também será prejudicado. Ou então, a natureza é importante, deve, pois, ser preservada. Olha aqui, esse pois está depois, está deslocado do verbo. Se fosse escrito assim, a natureza é importante, logo deve ser preservada. Não estaria deslocada e não teria a conclusão. Eu não estaria usando pois. Agora, como eu estou usando pois posposto, eu estou no conclusivo. Se eu tivesse usado pois antes de deve, estaria errado. Eu não posso usar esse pois antes de deve
porque seria uma conjunção explicativa. Se eu estou usando pois posposto, é conclusivo. Se eu estou usando pois anteposto, que é antes do verbo, é explicativo. Bem chato isso, né? Essa é a primeira regra de pontuação que eu estou apresentando para vocês e é logo no conectivo. Mas vai estar escrito isso e a gente vai ver de novo. Agora que a gente leu todos os conectivos e tentou entender a lógica deles. Aditivo, adição, mesmo sentido. Adversativo, sentidos opostos, defeito, qualidade, positivo, negativo. Alternância, estou estudando uma escolha. Conclusão, é aquela coisinha da redação, estou trazendo uma sequência de ideias e vou concluir. A natureza é importante, deve ser representada. É uma lógica. Eu estou concluindo uma ideia. A explicação, trouxe uma frase e vou te dar a explicação daquilo. Você não é uma coisa lógica que eu estou concluindo, eu vou te explicar. Essas são as 5 classificações que a gente tem das orações coordenadas, não tem mais. Eu acho um pouco mais fácil que as subordinadas, porque tem menos. Agora, finalmente, eu vou entrar na pontuação. Vou tentar falar um pouco mais devagar. Vamos começar com a aditiva. A aditiva tem a mesma regra do sujeito. Por quê? Eu posso estar trazendo ideias semelhantes e estar usando o mesmo sujeito. Como aqui. O estudante fez uma péssima redação e tirou uma nota baixa. Quem que tirou uma nota baixa? O estudante. Eu posso separar o estudante, que é o sujeito, do verbo tirar uma nota baixa? Negativo. Então, vou escrever aqui. Proibido separar sujeito do verbo. Estudante de tirar. Legal, né? Perfeito. Isso aqui não deixa de ser aqui. O estudante fez uma péssima redação. A oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. E aqui, e tirou uma nota baixa, a oração coordenada sindética aditiva. Está adicionando uma informação à primeira oração. São 2 orações que têm sentido completo e estão se complementando. Se eu separasse as duas, o estudante fez uma péssima redação. O estudante tirou uma nota baixa. Só que aí ficaria uma coisa muito repetitiva, né? Por isso que a gente usa orações coordenadas, para não ficar essa repetição, sabe, muito desgastante num texto. Tá, mesmo sujeito, proibido, pontuação. Vamos colocar aqui uma corzinha. Tá. Proibido separar-se aqui. Proibido, não vou colocar nada porque é proibido. Agora, o aluno fez uma péssima redação e a professora deu uma nota baixa. O sujeito de fazer fez uma péssima redação é o aluno. Só que aqui a gente tem a segunda oração. A professora deu uma nota baixa. O sujeito de dar uma nota baixa é a professora. Então, essa vírgula não está separando o sujeito de dar, que é a professora, e também não está separando o sujeito de fazer, que aqui é o aluno. Então, aqui eu posso separar as 2 orações. Pode ter essa vírgula antes do E. Só que é facultativa. Pode ou não pode. Eu posso separar esse E como não posso. Tanto faz. Então, facultativa quando o sujeito da oração aditiva é outro. Fez sentido, né? Essa explicação. Espera-se. Ops, não é vermelho, não. É laranja facultativo. Agora, a segunda... A segunda classificação, depois da aditiva. A aditiva é fácil, né, gente? Regra do sujeito. Vai ter que interpretar a oração inteira. Tirar, sujeito é o estudante, não posso separar o sujeito. Bem simples. E lembra que essa aqui é facultativa. Só que as provas de vocês, como sempre marca X,
Ele não vai perguntar, marque a alternativa em que a vírgula é facultativa. Sempre vai falar assim, qual tá errada, qual tá certa. Então, assim, você lembrar que ela é facultativa, só lembra a regra do sujeito, ponto final. Vamos partir para a segunda oração. As orações alternativas. Ou. Faz muito sentido eu pausar ou não nessa escolha que eu tô te dando. Ou você estuda mais ou você vai acabar reprovando. Se eu tô, assim, te dando uma bronca numa sequência rápida, tipo, super rápida de informações, eu não vou nem pausar, né? Ou você estuda mais ou você vai acabar reprovando. Eu não vou dar essa pausa com essa vírgula na minha bronca. Agora, se eu tô naquela reflexão, numa mais devagar, eu vou acabar falando assim, cara, ou você estuda mais, ou você vai acabar reprovando. Essa alternativa, essa escolha que eu tô te dando, vai acabar tendo uma vírgula facultativa. Essa é a lógica que eu tô tentando colocar na cabeça de vocês. Essa é a reflexão da alternância que eu queria colocar sobre essa regra. Na alternância, escolha. Tá, então a alternativa, tipo assim, ela seria como se fosse uma pausa na fala ou na frase, e a outra, tipo, seria como se fosse muito rápido a frase. É, exatamente. Exatamente. Aí, assim, Entendi. macete para você lembrar. Até porque no texto de uma prova você não vai acabar falando, né? Quando tá no meio da prova você não vai ficar falando em voz alta. Mas é para você lembrar isso, porque hoje em dia os gramáticos não usam mais essa expressão para explicar a vírgula como pausa. Mas eu ainda gosto de colocar na minha cabeça isso. Ou estuda mais, ou vai acabar reprovando. Quando você vai ler um texto, você pausa na vírgula, querendo ou não. Porque quando a gente fala para os alunos que a vírgula é uma pausa, toda vez que o aluno quer respirar e está com vontade de respirar no texto, ele quer pôr uma vírgula. Só que cada um respira de um jeito. E é por isso que hoje em dia não se ensina mais vírgula como pausa para respirar. Só que a lógica é inversa. Você respira quando tem vírgula. Você não põe a vírgula quando você quer respirar. É por isso que ensinava antigamente assim, a pausa da vírgula. Então, sim, querendo ou não, pode falar isso ainda. Mas a faculdade da vírgula na alternância, eu consigo ver dessa forma. Quando o autor que está escrevendo o texto não usa a vírgula, é porque ele está escrevendo um texto direto e ele quer que seja interpretado dessa forma. Um texto mais direto, mais rápido. É isso aí que eu disse, no final das contas. Estou explicando demais, mas é exatamente isso que você acabou de repetir. Vou partir para a próxima, porque tem 20 minutos só, tá? Mas pode pausar quando quiser que explica de novo. Até agora tudo bem, né? Nada de obrigatório, só uma proibida, porque é a regra do sujeito que você já conhece. 3. Agora que coisa vai ficar legal. Só que não. Adversativa. Gente, a adversativa é aquela das duas ideias opostas. Do livro que custa caro. É bom, mas custa caro. Coisa positiva, coisa negativa. Nós estamos estudando regras de pontuação. E até agora, eu falei mas um monte de regra de vírgula. Eu não falei nada nem de ponto final, nem de 2 pontos. Quer dizer, eu falei na aula 0, tipo umas 5 ou 6 semanas atrás. E agora eu vou falar mais e de novo. As adversativas têm a mesma regra da conclusiva. Então é mais fácil, onde é pular 2 de uma vez só. É o seguinte, a regra é, elas sempre, ó que fácil, serão separadas. Olha que legal, vírgula não, pontuação, eu até botei sublinhado. Pontuação obrigatória. E essa pontuação não é necessariamente a vírgula. Pode ser vírgula, pode ser ponto, vírgula e ponto final. Só que tem uma observação a mais. Pode ser que você separe também a conjunção. Só que a pontuação, ela tem uma hierarquia. Como muitas coisas na vida,
que tem hierarquia, a pontuação também tem. O ponto final, ele finaliza alguma coisa. O ponto e vírgula, geralmente, se a gente usa o ponto e vírgula, a gente está separando uma oração e depois eu quero separar uma palavra dentro da segunda frase, eu vou usar a vírgula. Então, digamos que o ponto e vírgula está superior a vírgula, posso dizer isso. Então, podemos dizer que o ponto final está superior a ponto e vírgula, que está superior a vírgula. A regra, agora vamos para a regra. A regra é o seguinte: separei, essa aqui é obrigatória, separei a primeira, que é a assindética, que é obrigatório separar, com vírgula. Não é só vírgula que pode, mas vamos falar que eu separei primeiro com vírgula. Eu quis separar com a vírgula. Então, é proibido qualquer tipo de pontuação depois. É proibido separar o síndeto, a conjunção, o conectivo depois. Proibido. Separei com vírgula, não separo mais nada. Separei com vírgula, mete pau na frase depois. Acabou. Acabou a brincadeira. Agora, vamos para a brincadeira 2. Eu devia ter posto no final isso aqui, mas tudo bem. Eu posso separar essa frase aqui, que é a primeira, que é a assindética, com outro tipo de pontuação, que não é vírgula. Pode ser um ponto final, ou um ponto e vírgula. Se for um ponto final ou um ponto e vírgula, eu posso, se eu quiser, colocar uma vírgula, e somente vírgula, daí não pode ser outro ponto, aqui, ó, depois da conjunção. Só que, olha aí, mais um só aqui, né? Só que, se eu utilizar a conjunção mais ou a conjunção e, essa vírgula é proibida. Ó, foram 3, atenção. Foi 2, né? Mas vamos falar que foi 3. 3, atenção. Atenção número 1, é obrigatório separar a oração assindética. Pode ser por vírgula, ponto e vírgula, ponto final. Se for por vírgula, é proibido separar a conjunção. Se for por ponto e vírgula ou ponto final, pode facultativamente, ou seja, não é obrigatório, separar a conjunção. Se separar a conjunção, só pode separar por vírgula. Agora a atenção 2, que é a mais atenção de todos. Só que se for a conjunção mais ou a conjunção e, é proibido separar, de qualquer jeito. Já não podia mesmo com vírgula, se for ponto e vírgula, ponto final, é proibido. Qualquer tipo de pontuação na sua vida, que você usar o mais, é proibido separar ela por vírgula. Acabou a história. Nós estamos no exemplo 1 e 2. Vai ter tudo isso depois nos próximos exemplos. Exemplo 1 e 2. É obrigatório separar as orações coordenadas assindéticas das adversativas. Pode ser por vírgula, pode ser por ponto e vírgula ou ponto final. Tem que separar. Separamos. Beleza. Separei por vírgula aqui atrás. Opa. Separei por vírgula. Não vou separar mais nada. Separei por vírgula, acabou. Agora, não quero mais vírgula. Quis um ponto e vírgula. Olha, botei um ponto e vírgula, achei bonitinho. Só que eu quis fazer um suspense, né? Eu tô falando de um livro tão legal, então eu quis fazer um suspense. Eu quero vender aquele livro assim, então vou botar um defeito assim, mas eu quero fazer um suspensezinho para ver se eu ainda consigo vender, mesmo com esse defeito. É um bom livro. Entretanto, custa caro. É assim que a gente vai vender alguma coisa para mãe que não tem defeito, né? Tipo isso. Essa vírgula é facultativa. Eu só posso usar ela quando eu tenho um ponto e vírgula aqui ou um ponto final. Se eu escolher usar a vírgula, eu não posso usar ela. E, lembra, eu só posso usar essa vírgula também quando eu não estou usando mais e não estou usando e. Ó, usei o entretanto. Chata nessa regra, também achei. Até cansei de tanta observação. Esse foi o exemplo 3 e o exemplo 4. Porque eu usei ponto e vírgula. Que eu usei ponto final. Agora, exemplo 5. Lembra que tudo que sai do lugar vem separado? Ó, é um bom livro. Custa, entretanto, caro. Ó, tirei do lugar, botei entre vírgulas. E se eu colocasse o mas aqui?
Eu poderia separar entre vírgulas, afinal de contas, ele está fora do lugar. Não pode. Eu botei lá atrás uma atenção gigante, ó. Não pode, é proibido, depois de mais, independentemente do que acontece. Ou seja, então, assim, se é obrigatório separar qualquer coisa que está fora do lugar por vírgulas e o mais é proibido separar por vírgulas, eu posso colocar o mais fora do lugar? Não. Então, mais não pode vir fora do lugar. É lógico isso, que nem matemática. Né? Matemática sempre é assim, a gente traz duas coisas, tem que concluir atrás. Até cansei, mano. Trouxe 5 exemplos, 1, 2, 3, 4, 5, que traz as 5 regras da adversativa. E na conclusiva, a gente tem as mesmas 5 regras. Agora, olha que legal, eu trouxe a conclusiva. Não tem 5 aqui, porque na conclusiva a gente não tem a conjunção mais. Então, o mais não tem como, né, colocar essa regra aqui. Aí eu não coloquei aqui a explicação, porque eu queria que vocês fizessem. Só que vocês não respondem, porque eles não estão na sala de aula. Então, vou mandar para vocês esse material e é para vocês colocarem aqui. Ah, essa vírgula tá certa. Por quê? Por que isso? Essa vírgula tá errada. Essa vírgula aqui é obrigatória. Essa vírgula aqui é proibida. Essa vírgula é facultativa. Entendeu, né? Ah, não sabe? Pode colar. Pode colar? Pode. Mas é para vocês escreverem no caderno. Por quê? Quanto mais vocês escrevem, mais vocês decoram. Decora essa palavra? Essa é a palavra. Ah, eu vou para a última, eu acho. Olha que legal. Não, não é a última. É a penúltima. A gente parou aqui, ó, na adversativa, que é quando a gente tem o elogio com a crítica, com defeito, o livro bom com o livro caro, e com a conclusiva, que é quando a gente traz aquele bando de ideiazinha e conclui. Lembra da redação. Aí, lembra lá nas conjunções, que a gente leu várias conjunções, explicando cada uma? Lembra que a principal conjunção das conclusivas é o logo. Ah, aconteceu isso, aquilo, logo. Isso é importante. Mas tem uma conjunção muito mais importante. Ó, olha aqui, esse último exemplo. Você estudou... Não, mudei de ordem. Ah, não vou dar resposta para vocês, não. Aqui. É um bom livro, custa... Essa aqui é o conectivo? Não. Ó, tá posto. Entretanto, caro. Eu posso fazer isso com todos os conectivos, tirar de lugar? Quase todos, menos o mais, lembra? Tá. Agora, eu peguei aqui e fiz essa brincadeira com o conectivo pois. Que legal, coloquei entre vírgulas. Essas vírgulas são, inclusive, obrigatórias. A gente já aprendeu, mudou alguma coisa de lugar, vírgula obrigatória. Perfeito, que é o que a gente está aprendendo, né? Pontuação, vírgula obrigatória. Inclusive, tá, descobri que essa vírgula é obrigatória. Então, o pois, que é uma explicação, que é sinônimo de porquê, não mudou, né? Ele é uma explicação. Negativo. O pois posposto muda de classificação. Ele agora é uma conjunção conclusiva. Pois no seu lugar é uma conjunção explicativa. Pois fora do lugar é uma conjunção conclusiva. É a única conjunção que acontece isso. Legal? Não. Essa é a língua portuguesa. Mentira. A gente tem que falar que é legal, que um dia a gente acredita. A gente parou aqui, agora a gente vai para a última. A última é a mais legal de todas, que é mais fácil. Ó, só tem uma palavra para explicar a última. Orações coordenadas explicativas, vírgula, obrigatória. Então, sempre que a gente tem uma frase disparada, aí vai ter outra. E tem um porquê. A gente tem que ter uma vírgula antes desse porquê. Se você tem uma pergunta e a resposta tem um porquê, você está começando com porquê? Não tem vírgula antes, você está começando com esse porquê. Mas se a gente tem um período composto e são orações coordenadas, em que uma delas é explicativa, tem que ter uma vírgula aqui, separando esse porquê. Essa vírgula é obrigatória. Eu acho que 90% de vocês esquece dessa vírgula. Eu esqueço. Eu esqueci. Agora eu não esqueço mais. Então, não prejudique as pessoas, porque você pode ser prejudicado. Tem que ter essa vírgula antes desse porquê.
E essas são todas as regras das orações coordenadas. Oração coordenada explicativa. Vírgula obrigatória. Fácil. Só tem uma regra, acabou. Observação do pois. Pois fora do lugar é conclusivo. Pois no lugar certo é sinônimo de porquê. Tá. Aditiva. Regra do sujeito. Não tem como esquecer. Não pode separar sujeito do verbo. Se sujeito, cada um não tá pertinho do seu próprio verbo, pode ou não pode separar. Alternativa. Pode ou não pode ter vírgula. Aqui, o meio entre eles, que é a coisa chata e difícil, vocês vão ter que ler várias vezes em casa, é a minha dica para vocês, que eu vou revisar de novo agora, falando. Mas, proibido ter vírgula depois, antes, obrigatório. Toda adversativa e toda conclusiva é obrigatório ter pontuação antes. Se é vírgula antes, é obrigatório ter vírgula. É proibido ter vírgula depois. Se temos um ponto e vírgula ou um ponto final antes, é facultativo ter uma vírgula depois. Só que se a conjunção for mais, é proibido. Essa é a regra da adversativa e da conclusiva. Da conclusiva eu não tenho mais, né, pra gente falar isso, mas como a mesma regra, eu tô falando tudo junto. Essa é a tarefa de casa de vocês. Ah, não sei, não lembro. Gente, um slide para cima. Vou mandar para vocês. Vou tentar mandar em PDF, porque fica mais fácil para vocês verem. Essas são as orações coordenadas. Essas são as regras das orações coordenadas. Dá para usar a lógica? Na aditiva dá. Na alternativa dá. São 5, né? Aditiva, alternativa. A explicativa, eu não sei se dá. Tá. Na aditiva dá, na alternativa dá. Na explicativa também dá. Tô te dando uma explicação, cara. Vou separar do fato, né? E aqui, a adversativa e conclusiva, eu não entendi, não. Tá. Na adversativa e na conclusiva também dá. Tô trazendo um fato, um elogio antes. Eu vou separar da minha crítica. Não vou colocar tudo junto. Não faria sentido colocar tudo junto. Aí, o que não teria tanto sentido seria a faculdade dessa vírgula depois da conjunção. A não ser que você use na sua cabeça aquela minha explicação do suspense. Só que aí você lembra que é uma faculdade, não é obrigatório, por isso está de laranja. E o que é o dever de casa de vocês? Além dessa tarefinha aqui que eu quero muito, muito que vocês façam. Ler, né, gente? Cara, não é muito grande essa explicação. Poderia ser um livro, mas eu resumi. Tá, tem bastante página, esses slides? Tem. Mas como é slide, é muito pequenininho, como se fosse um flashcard. Dá para passar rapidão. Muito rapidão. E aqui tem muitas páginas, porque são todas as aulas. Quase todas, né? As primeiras eu resumi, na verdade, em duas. Tá lá em cima. Em dois slides, porque cada um desses tinha mais umas 10 páginas. Eu resumi em 2 slides. E outra, mais uma observação. Tem tantas páginas assim, porque eu tô dando aula de todas as professoras dentro da minha aula. Assim, é meio presunção, muito não sei a palavra que ele usa. Não é muito legal falar isso, tô dando aula de outras professores da minha aula, mas é que eu tive que dar essa explicação para vocês entenderem a minha parte. Agora fez mais sentido eu falar isso. E, finalmente, eu terminei a explicação de todas as regras de pontuação que vocês poderiam ver na vida de vocês. E a aula que vem, a gente só vai fazer exercícios. E olha, é um monte de exercício. Eu vou começar no horário, independente de ter 1, 4 ou 10 pessoas, porque daí, como não tem teoria, a hora que vocês chegarem, vocês vão pegar de boa a aula. Não vai ter, não tô entendendo. Não, vai entender de boa. Se você lembrar 1, 2 e 3 e 4, vocês conseguem, por analogia, fazer 90% das questões. E assim, 90% vocês tiram muita boa, né? Qualquer coisa, fala sério. Isso aqui, interpretação de texto mata muita coisa. E isso aqui essa página aqui é 80% da prova. E isso aqui mata 90% da questão. Esses 2 slides são 99% da prova de vocês. Olha que sacanagem. Com todo o resto que a gente estava falando. Enfim. Com isso, eu termino a aula de hoje.
E é isso aí. Então é esses dois slides que vai cair, que apareceu ali? É.